Exatamente, Rose. A equipe de Lula luta contra o tempo para aprovar a PEC da transição, não só no Senado Federal, mas também na Câmara dos Deputados, e luta contra o tempo porque precisa ser aprovado antes da votação do orçamento de 2023, que está prevista para sexta-feira da semana que vem. Hoje, esse texto deve ser votado em plenário do Senado Federal, são necessários pelo menos 49 votos favoráveis para que o texto siga para a Câmara dos Deputados. A previsão é que seja aí uma votação de muito tumulto e muita demora, porque antes de votar o mérito, ou seja, a proposta principal do texto, eles vão votar os destaques. O que é isso? São as sugestões de mudanças que os parlamentares fizeram ao longo da votação de ontem na Comissão de Constituição e Justiça. São vários destaques que precisam ser votados antes da votação do mérito. Essa votação está prevista para começar daqui a pouquinho no plenário do Senado Federal. Ontem, o que aconteceu na CCJ? O texto foi aprovado, mas com uma versão diferente daquela que foi estipulada pela equipe de Lula. Digamos que foi uma vitória parcial para o presidente eleito, Lula da Silva. Eu vou explicar por que é parcial. Houveram 4 mudanças do texto. A principal delas é que Lula não vai mais contar com 175 bilhões de reais para manter o Auxílio Brasil em R$600. Ele vai contar com 145 bilhões. Apesar dessa redução de 30 bilhões de reais, o senador que é relator dessa comissão, o Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, ele disse que Lula não vai ter dificuldades para cumprir a promessa de campanha, porque além desses 145 bilhões que estão previstos para esse fim, o orçamento de 2023 também já previa outros 105 bilhões de reais. Então, na verdade, o governo vai contar com quase 250 bilhões para pagar o Auxílio Brasil em R$600, dar aquele incremento de R$150 para famílias beneficiárias que têm crianças pequenas, ainda vai ter dinheiro para o Vale Gás, para a merenda escolar e para a farmácia popular. Essa é a garantia da CCJ, conforme a votação de ontem. A segunda mudança é que esses 140 bilhões de reais, eles não são excetuados do teto de gastos, não estarão fora do teto de gastos. Muito pelo contrário, em vez de deixar esse montante fora do teto, eles aumentaram o limite do teto de gastos em 140 bilhões. Então não vai mais haver um furo do teto. E a terceira mudança é que, além daquilo que a gente já estava prevendo, o governo não vai ter esses 140 bilhões em todos os anos do governo Lula, mas apenas nos anos de 2023 e 2024. E aí vem a quarta mudança. Quando chegar ao fim de 2024, o governo federal, ou seja, o governo de Lula, vai ter que apresentar uma proposta de lei complementar que cria uma nova âncora fiscal no lugar do teto de gastos. Então, esse é o início do fim do teto de gastos, digamos assim. Nós preparamos uma reportagem completa sobre os bastidores dessa votação lá na CCJ, porque teve muito tumulto. Vamos acompanhar. A movimentação intensa no Senado Federal começou cedo. 36 dias depois das eleições, Jair Bolsonaro e Lula da Silva travaram mais uma disputa, dessa vez no Senado Federal. O relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, cuidou das articulações políticas durante a tramitação, para evitar que o texto sofresse muitas alterações. O Brasil está tendo excesso de arrecadação. Este ano está previsto mais de 200 bilhões de reais de excesso de arrecadação. Há projeções para 270 bilhões de reais. E esse dinheiro, ele está indo todo para o pagamento da dívida. O que é que nós estamos sugerindo nesta PEC? É que uma pequena parte, apenas 23 bilhões de reais, quando houver excesso de arrecadação, pudesse ir para investimentos. Mesmo com o diálogo, durante a apresentação do texto escrito pelo relator na CCJ, senador Alexandre Silveira, houve divergências entre parlamentares lulistas e bolsonaristas. É engraçado que esse respeito vocês não tiveram com o presidente Bolsonaro. Todo ano veio aqui discutir com a equipe econômica, não tem equipe econômica.
Na CCJ, o relator teve a dura missão de conciliar o partido dele, o PSD, quanto ao texto da PEC. A legenda estava dividida. A saída encontrada por Alexandre Silveira foi criar uma outra versão, daquela apresentada pela equipe de Lula. As mudanças, segundo o parlamentar, agradaram tanto o próximo governo quanto o mercado financeiro, que não estava concordando com o limite de gastos públicos ser ultrapassado. Se não tiver um espaço fiscal que possa, no mínimo, concluir essas obras inacabadas, nós vamos ter milhares de obras se depreciando mais, causando mais custo e onerando mais a União e gerando mais desequilíbrio social do que nós já temos no país. A ala bolsonarista discorda. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, acredita que a liberação de verbas vai ocasionar no aumento da inflação, que diminui o poder de compra dos brasileiros. Nos assusta esses impactos. E por quê? Se a nossa única convergência até o momento é o auxílio de R$600, nós queremos que os R$600 de hoje valham R$600 amanhã, porque senão esse governo vai começar mal. Bom, além de todo esse dinheiro aí, esse espaço no orçamento para viabilizar as promessas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo governo ainda vai ter espaço para bancar o orçamento secreto, o orçamento que está bloqueado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pode ser que haja, sim, dinheiro para que o próximo governo banque o tão chamado, tão polêmico orçamento secreto, as emendas de relator. Então, toda essa manobra fiscal pode agradar tanto a gregos quanto a troianos, vai agradar o mercado financeiro, na perspectiva do senador, vai agradar os eleitores de Lula e até mesmo os parlamentares. Claro que a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Gostou do conteúdo? Então dê um like e se inscreva no canal. Não esqueça de pressionar o sininho e deixar o seu comentário.